Pela primeira vez, uma família de moléculas alcança redução de peso comparável à cirurgia. Hoje existe um medicamento que pode te ajudar a mudar sua vida, a prolongar sua vida por vários anos. Protegem o coração e os rins, reduzem os desejos por álcool e comida, tudo isso ao mesmo tempo e com um perfil de efeitos colaterais muito favorável. Se tivermos menos pessoas obesas, vamos ter menos internações, vamos ter menos necessidade de terapia intensiva, menos necessidade de tratamentos caros. O grande desafio para usuários e profissionais é aprender a usar essas ferramentas corretamente. E se você usa a droga e acaba na terapia intensiva por uma intoxicação, Não existe um antídoto para essas coisas. raramente conseguimos retirar o fármaco com sucesso. Hoje está conosco um grande conhecedor desses fármacos, o Dr. Christian Duré. Infelizmente, a obesidade é uma doença muito cruel. No episódio de hoje, você vai aprender a diferenciar entre peptídeos legais e outros que representam uma verdadeira ameaça para a sua saúde. Você vai aprender a usar o tratamento da obesidade maximizando seus resultados e, acima de tudo, vai descobrir quais limites nunca deve ultrapassar. Bem-vindo ao Melhor que Ayer, Dr. Christian Duré. Bom, Christian, bem-vindo ao Melhor que Ayer. Como você está? Bem. Muito obrigado. Agora está calor em Málaga, mas na Suécia fazia bastante frio. Fresquinho, né? Não. Sim. Então é uma alegria ter um pouco de sol, pelo menos. Genial, Christian. Você está há mais de 10 anos na Suécia trabalhando como médico e pesquisando sepse no Karolinska. E como você concilia isso, ou como você se dedica, vindo desse histórico, a tratar diariamente paciente com obesidade, com tratamento com GLP-1, entre outras coisas? Bom, na verdade eu sou médico de emergência e trabalho na terapia intensiva, também na terapia intermediária, em um hospital bem no centro de Estocolmo. E além disso, como você disse, eu trabalho com sepse, na parte de pesquisa sobre sepse, e isso me chamou muito a atenção, o tratamento com GLP-1 com esses agonistas. Porque, afinal, todos sabem o que é sepse. A sepse é a resposta inflamatória sistêmica que leva à disfunção orgânica, à falência de múltiplos órgãos, E peço desculpas pelo meu espanhol, eu trabalho muito em inglês e muito em sueco, claro. Não se preocupe, você esqueceu o espanhol? Bom, sim, um pouco. Além disso, eu tenho o espanhol do Chaco, esse da Argentina, mas na emergência, na terapia intensiva, percebi que há muitas pessoas obesas. E quando a gente começa a ler, entende que essa obesidade, não é só um excesso ou um problema estético, mas sim, uma inflamação crônica. Não, de baixo grau, que vai danificando o endotélio vascular e os órgãos. E tive muitos pacientes que internamos na UTI, que vejo suas complicações justamente por causa da obesidade. E quando vi que muitos pacientes melhoram com esses tratamentos. E sobre o tratamento, isso me chamou muito a atenção, e uma vez que comecei a trabalhar com uma empresa que trabalha muito bem, e uma vez que vejo como meus pacientes melhoram seu estilo de vida, sua qualidade de vida, têm menos intervenções na emergência ou na UTI, sim, então eu disse, e menos infecções, menos inflamações, eu disse, isso é algo que me chama muito a atenção e comecei a trabalhar muito com isso. Claro, porque você poderia pensar que são dois pontos muito distantes e realmente são. Terapia intensiva, UTI, sepse e obesidade, paciente crônico, paciente de consulta. Mas no final você vê o paciente com obesidade quando a vida dele realmente está em perigo e é aí que você percebe o tamanho do risco que a obesidade representa, não é? Todos lembramos da alta morbidade e mortalidade da Covid em pacientes com infecção respiratória, especialmente com obesidade. Não, e muitos dos que entravam, meus colegas intensivistas me diziam, dos que deram entrada hoje, 80% têm obesidade. Então, aí percebemos o risco, que a obesidade representa para a população. É que precisamos levar isso em conta, infarto do miocárdio. Paciente com infarto do miocárdio, a maioria quem são? Adultos, obesos, hipertensos, diabéticos. Ou seja, a maioria, claro. Mas estou falando de inflamações crônicas, dores crônicas, ou seja, pessoas que sentem dor nos joelhos. Quem são essas pessoas? Obesos, hipertensos, diabéticos. Então, infelizmente, a obesidade é, além de tudo, uma doença muito cruel, Porque ela age aos poucos, e aos poucos, e aos poucos. A pessoa começa sendo obesa desde pequena, desde criança, até a idade adulta. E aí? E esse tipo de internação em terapia intensiva, ou esses pacientes com um problema respiratório agudo, por exemplo, não chegam assim desde o começo, mas sim aqueles que foram obesos por muito tempo, claro.
e depois acabam vindo para a gente na emergência ou na UTI, quando essa obesidade, como dizemos na Argentina, cobra seu preço, né? Claro, nada, muito interessante isso. Não, é muito interessante. E poder tratar isso desde o início, ou seja, voltar e evitar que meu paciente acabe na UTI, é algo dos mais gratificantes. Eu imagino. Exatamente, exatamente. Claro. Bom, vamos começar analisando um pouco todo esse arsenal terapêutico para quem está ouvindo, não sei se pela primeira vez, mas que não tem muita experiência nisso, ir entendendo o que são e para que servem, né? Então, não sei se você quer nos dar um pouco de contexto sobre o que são os análogos do receptor de GLP-1. Eu vou falar GLP-1 só para agilizar a conversa, tá? Como foram descobertos, sua função no organismo, onde são produzidos e uma explicação simples para que as pessoas, inclusive especialistas e prestadores, entendam do que estamos falando. Bom, esse é um hormônio peptídico que existe no nosso organismo. Ele é produzido no intestino delgado, no íleo e no cólon, né? Mas também é produzido no cérebro, no tronco encefálico, e ele é ativado quando a gente consome qualquer tipo de alimento, ou seja, quando os nutrientes entram no organismo, ele é ativado. O que eles fazem é ativar seus intestinos e ativar a produção do que é produzido pelo fígado e pelo pâncreas para poder digerir nossos alimentos e assim produzir o que é glucagon e insulina, né? Genial. Ou seja, para que nosso intestino e nosso cérebro estejam conectados e para que o cérebro diga, bom, estou cheio, já comi muito, ou não, não estou cheio, precisamos continuar comendo. Sim, regula mecanismos de fome e saciedade. Exatamente, regula os mecanismos de fome e saciedade e existe no nosso corpo. É isso que acontece. Depois, é preciso entender como elas funcionam, porque, embora existam no nosso corpo, esses hormônios também existem enzimas que os consomem, e às vezes esses hormônios têm uma duração muito curta, né? Então, eles são eliminados muito rápido. Certo, só para recapitular, favorece a secreção de insulina, né? O efeito do GLP-1 depende da presença de glicose. Se a pessoa não consumiu glicose, não ocorre hipoglicemia. Só se ela consumir carboidratos, se consumir glicose, é quando melhora a sensibilidade à insulina dessa pessoa. Retarda o esvaziamento gástrico, não é? Então gera muita saciedade a nível intestinal, mas também central, não é? Gera saciedade central no receptor hipotalâmico, ativando diferentes vias e mecanismos, certo? Acho que esses são os principais efeitos metabólicos para os quais os usamos, mas há outros também. Sim, claro. Bom, e uma pessoa que recebe esses análogos de GLP-1 tem como efeito, né, a lentificação do movimento gástrico e do movimento intestinal. E você conhece a história de como foi descoberta a primeira molécula, o primeiro GLP-1 do monstro de Gila? Não, como assim? Então era um pesquisador que estava analisando o comportamento do monstro de Gila, que é um lagartinho pequeno que vive nos desertos do México e da Baixa Califórnia. E esse lagarto tem a peculiaridade de que pode comer até 3 ou 4 vezes por ano, ou seja, pode fazer apenas 3 ou 4 refeições por ano. Ou seja, imagina o nível de saciedade que ele tem. Então pode ser que na saliva desse lagarto exista algo que induza a saciedade. E foi daí que surgiu a Exenatida, que foi o primeiro GLP-1 comercializado, né? Já faz bastante tempo, ou seja, do monstro de Gila. Sim. Anotei o nome do pesquisador. David Sim. Daniel Drucker. Exatamente, Daniel Drucker. Daniel Drucker, sim. Certo, genial. Bom, basicamente as pessoas entendem, é uma molécula-chave no nosso metabolismo que também se perde em diferentes condições patológicas. Por exemplo, na obesidade temos menos GLP-1, no diabetes tipo 2 e em estados inflamatórios há menos GLP-1. E agora então são desenvolvidas uma série de moléculas com maior ou menor duração, de diferentes nomes, formas comerciais, que chamamos em geral de GLP-1. O GLP pode ser injetado ou tomado por via oral e, digamos, repõe esses níveis. Certo, até aí entendi tudo. Agora bem, você sabe que nos últimos anos, quase na última década, tem sido uma loucura o crescimento de todos esses medicamentos, né? E também a penetração na sociedade, né? Algo que antes era desconhecido. Acho que todo mundo já conhece esses medicamentos para obesidade e perda de peso, né? Então, o que você diria para aquele familiar, amigo, vizinho, parceiro que vai te dizer: mas Christian, Dr. Christian, olha, eu tenho um casamento e preciso perder 3 ou 4 quilos, porque isso não consigo emagrecer só com exercício e dieta, preciso desses remédios. O que diria para quem pensa assim?
Existem muitos mitos em torno desses medicamentos em todo o mundo. Eu também preciso perder peso e adoraria perder 3 ou 4 quilos para um casamento que tenho daqui a um mês em Nashville, que vou participar. Tomara que eu consiga. Vamos ao principal, Dr. Borja Bandera. As pessoas precisam saber que isso não é um tratamento estético. Ou não deveria ser, isso é o mais importante deixar claro para todo mundo. Tratar a obesidade, estamos falando de pessoas obesas e com sobrepeso que trazem consequências, que são consequências que podem ser letais para a vida delas, não é? Claro. Nem falar de um infarto do miocárdio, nem falar de uma insuficiência respiratória, do que é diabetes, do que é hipertensão, claro. Do que é a apneia do sono, do que é, nos homens, a potência sexual diminuída. A função erétil. Sim, a função erétil e o que isso traz como consequência no casamento, na família, nos relacionamentos. As pessoas que querem perder peso apenas por uma questão estética, obviamente podem se injetar. Elas vão parar de comer, vão perder gordura, também vão perder músculo, também vão se sentir como se diz quando a pessoa sente tontura. Sim. Vão se sentir sem energia, enfraquecidos, vão estar sujeitos a vômitos, vão estar sujeitos a diarreias. Olha, vou te dizer mais, não sei se posso contar experiências pessoais. Claro, sim. Mas eu tive uma paciente, isso foi na Suécia, obviamente, que veio para a emergência porque conseguiu esse tipo de medicamento de forma ilegal, né? Em um país que não é a Suécia. E ela se injetou uma dose alta. Chegou 2 dias depois totalmente desidratada, com alterações eletrolíticas bem importantes. Ela estava com o potássio altíssimo, o sódio altíssimo. Ela estava com uma hipoglicemia muito grave por causa de uma intoxicação. E, obviamente, tivemos que interná-la na UTI. Bom, as pessoas que trabalham na UTI sabem o quanto custa corrigir todas essas coisas, quantos dias leva. Quantos dias de internação? Não, porque não existe um antídoto para essas coisas. Não. Não dá. Não existe nada conhecido para fazer com que o GLP-1 administrado em dose muito alta seja eliminado. Não há antídoto para o GLP-1. Tomei uma dose alta, mas dar um antídoto e resolver não é possível. Isso não existe. Então, voltando à sua pergunta, se você precisa perder 3, 4 quilos por uma questão estética, esse não é o caminho. Não, o caminho não é ácido hialurônico, não é toxina botulínica, é um tratamento potente. Não é recomendado. E a verdade é que eu não sei se existe uma fórmula mágica para perder 3, 4 quilos em uma semana. Claro, a não ser que, não sei, você sabe mais sobre isso sim. Não. Olha, o que está claro é que esses medicamentos ajudam, mesmo se esse for o seu objetivo, mas envolvem outros riscos que são muito importantes, não é? Então, as pessoas vão continuar usando de forma errada. Agora vamos falar dos usos off-label ou fora da indicação, né? Mas primeiro vamos falar dos usos dentro da indicação. Ou seja, as agências reguladoras nos dizem, ok, aqui temos alguns medicamentos que foram aprovados pela Agência Reguladora Europeia ou pela FDA nos Estados Unidos. Certo? Agora, você não pode usá-lo para tudo. Você pode usá-lo nesses casos. Quais são esses casos? O que é recomendado na Europa atualmente são pacientes com um índice de massa corporal maior que 30. Vamos discutir bastante o que significa ter índice de massa corporal acima de 30 para quem não conhece. Ou pacientes com um índice de massa corporal maior que 27, mas que tenham algum tipo de comorbidade. Quais seriam as comorbidades? Diabetes, hipertensão. Que as medidas corporais estejam fora do equilíbrio, né? Claro. Então, aí sim podemos começar a pensar que sim, aceitamos esse paciente para poder... Você é candidato, entra nos critérios de indicação para esses medicamentos. Exatamente, certo. No entanto, isso seria o critério oficial. Eu também tenho minha controvérsia e minha polêmica, porque o marcador que delimita se um paciente é apto ou não continua sendo o índice de massa corporal, que sabemos que é bastante limitado. Há pacientes que talvez tenham um IMC de 28 que ficariam de fora, mas têm uma composição corporal muito ruim, não é? Eles têm a típica obesidade sarcopénica, muita gordura, muito pouco músculo. Ou há pacientes que, bom, de acordo com esse critério, há muitos fisiculturistas, por exemplo, que têm um IMC de 32 ou 33 ou até mais, que não teriam indicação de usar GLP-1 porque não têm gordura, é tudo músculo. Então, no final,
O IMC é muito limitado nisso e eu entendo que é a forma mais fácil de criar uma indicação assim, mais ou menos clara, né? Acho que muitos ficam sem um medicamento por critérios, mesmo podendo se beneficiar. Não sei o que você acha disso. Não, eu penso exatamente como você. É... Agora, por isso é muito importante ressaltar para quem está ouvindo também, que isso tem que ser um medicamento, que você não pode comprar por conta própria e não pode se auto-aplicar. Tem que ser um profissional que sabe o que está fazendo. Estamos falando de profissionais que realmente sabem lidar com esses medicamentos também, né? Claro. Se temos um paciente, como você falou, um fisiculturista, índice de massa corporal de 31, mas as medidas corporais muito saudáveis, né? Muito bem. Esse paciente não deveria estar recebendo o GLP-1 claro. Agora, você pode ter um paciente com um índice de massa corporal de 26,9, ou seja, abaixo de 27, mas com as medidas corporais totalmente alteradas com uma gordura. Sim, Muita gordura visceral, né? exatamente, muito elevada. Esse paciente deveria receber o tratamento. Certo. Aí entrariam os usos off-label, né? Off-label, fora de indicação. Exatamente. Mas, mesmo que sejam em label, ou seja, mesmo que estejam dentro da indicação, sempre as indicações são recomendações. E os médicos, isso me disse um professor meu quando eu trabalhava como anestesista em Kaplinski, nós médicos temos a obrigação de sair da indicação ou nos manter dentro da indicação. Com critério. Com critério, ou seja, eu uso o meu critério. Se eu tenho um paciente com índice de massa corporal maior que 31 e que está dentro da indicação, mas eu vejo que é um fisiculturista, obviamente meu critério me diz para não tratar essa pessoa, ou seja, é assim. Então, mas essas são as indicações. Índice de massa corporal maior que 30 ou maior que 27, com comorbidades, são indicações muito gerais, né? Claro, os riscos existem quando não há esse critério profissional. Ou seja, quando alguém por conta própria começa a usar esses medicamentos e há muitos meios de fazer isso. Agora vamos falar sobre lojas online e venda de peptídeos. É uma loucura. Para preparar este episódio, revisei o assunto. Com apenas 2 cliques, é possível comprar até medicamentos não aprovados. Sobre o retatrutida nos Estados Unidos, já há youtubers comentando o assunto. Mas fico pensando, como assim? Sim, vamos falar sobre isso. Parece loucura que isso não seja regulado ou penalizado, né? Você também trabalha com sites, você trabalha em emergências com a empresa Yathen, né? Que no final das contas se dedica à prescrição de GLP-1, mas não só isso. Ou seja, eu quero que agora a gente aprofunde em qual você acha que é o principal erro que acontece na maioria dos sistemas de prescrição de GLP-1. Já falamos sobre isso fora das câmeras, né? Acho que concordamos que falta acompanhamento em outras áreas, pois o paciente com obesidade não pode depender só do medicamento. Ou seja, é preciso haver outros elementos que acompanhem. Quais são esses elementos? Dr. Borja Bandera, para responder a sua pergunta, eu trabalho com Yathen. Yathen é uma empresa que combina não só o tratamento farmacológico, que na verdade, e isso é importante, o tratamento farmacológico é uma parte importante, mas não é tudo como você diz. E isso é muito importante de entender. Yathen combina o tratamento farmacológico, dietético, ou seja, alimentar e psicológico, Certo? e de coaching. O coaching é muito importante, né? Vamos falar sobre isso e como funciona a obesidade, que é fundamental entender. E eu me lembro de que, há 10 anos, quando se falava que alguém era obeso, então a pessoa obesa era uma pessoa sedentária, que não tinha força de vontade, que era considerada, como a gente chama na Argentina, não sei como, os preguiçosos. Sim, é igual. Um estigma que aqui na Europa também continua. Mas é incrível, não é? Quando a pessoa obesa, quando a gente começa a entender como funciona o cérebro da pessoa obesa, como funciona o corpo dela, a gente entende que a pessoa obesa não é uma pessoa preguiçosa ou sedentária, mas que muitos deles realmente tentam emagrecer, fazem tudo o que podem sem ter sucesso. Claro, Então, o Yathen combina tudo o que uma pessoa obesa precisa para conseguir atingir seu objetivo de perder peso, de manter o peso e de mantê-lo por toda a vida. Na verdade, ela precisa mudar seu estilo de vida.
Você citou nutricionista, psicologia e coaching, E coaching, sim, e médicos, né? E médicos, evidentemente. e perdão, médicos que sabem como tratar esses pacientes, porque Yacem até tem seu próprio treinamento para os médicos. Não é porque você é médico, tem seu registro, ou até é endocrinologista, que os endocrinologistas sabem muito mais disso, né? Você tem seu registro, é aceito na Yacem e começa a prescrever esses fármacos. Porém, a Yacem treina os médicos antes de liberá-los. É preciso ter formação em obesidade porque até mesmo entre os endocrinologistas há muito desconhecimento sobre a obesidade. A obesidade é muito complexa. Na minha especialidade, eu diria que é a doença mais complexa que existe. Se você quer entender bem a fisiopatologia, como funciona o cérebro de uma pessoa obesa, precisa aprender como é o comportamento. Você tem que aprender muitas coisas sobre coaching, sobre comportamento, tem que aprender muito sobre nutrição, muito sobre exercício, tem que aprender sobre estilo de vida. Isso não ocorre. Na faculdade de medicina e nem na residência de endocrinologia não ensinam isso. Então, inclusive agora estão falando, meu chefe esteve em um congresso de obesidade e estão falando sobre uma especialidade dedicada a... A obesidade. A obesidade, sim, uma subespecialidade. Seria ótimo e é uma necessidade. Só uma pergunta, a parte de exercício físico, quem cobra na IACE são os coaches que cobrem. Os coaches, certo, ok. que geralmente muitos deles são preparadores físicos. Eles têm formação em exercício físico. Genial, perfeito. Certo? E bom, mas então, desculpa, Borja, voltando à pergunta de como, de se é somente um medicamento ou não. O que eu sempre digo não é somente um tratamento farmacológico, e eu geralmente costumo comentar isso com meus pacientes, né? Para eles, principalmente para os que estão começando agora, porque é importante que entendam isso. Vamos te passar esses medicamentos, você vai sentir menos fome. Portanto, você vai comer. As porções que você vai comer vão ser menores, vão ser muito menores. Agora você pode comer uma porção pequena de frango ou pode comer uma porção pequena de bolo. As calorias do frango e do bolo são totalmente diferentes, você vai comer menos. Hoje você não vai comer mais de 10 porções de bolo, você vai comer isso. Bolo é torta em espanhol, só para o pessoal saber. É que aí também a gente se confunde, mas sim. Ainda bem que você entende da Argentina. Sim. Beleza, chocolate. Então, agora, você quer perder peso, é muito importante que você tenha esse déficit calórico, né? Certo, claro. E o déficit calórico se consegue aprendendo a comer. E aí é importante que você tenha nutricionistas que te ajudem a entender isso, né? Sim, Christian. Eu via esse problema diariamente no consultório. Ou seja, eu tinha a sensação de que, pela primeira vez, temos ferramentas muito potentes e eficazes para a obesidade, mas eu não posso simplesmente prescrever a semaglutida para o paciente e esquecer dele. Esse paciente vai fracassar ou se tornar dependente do medicamento para emagrecer sem desenvolver os hábitos necessários. Eu não podia sair da consulta sem explicar que não era só comer menos, mas mudar o que ele comia. Ele precisava fazer treino de força para evitar perda de massa muscular. Isso me deixava impotente. Falo dos meus anos de hospital, né? O fato de que são sistemas que não estão bem estruturados, bem criados para atender, cobrir essa necessidade do paciente obeso, que é um tratamento multidisciplinar sempre. Ou seja, não é opcional, é sempre multidisciplinar. Se focarmos só na endocrinologia, se focarmos só no medicamento, o fracasso é garantido. Não vão fracassar aqueles que já têm alguns bons hábitos e de alguma forma conseguem criar outros por conta própria, mas a maioria sim vai fracassar porque, como você disse, tem que ter a parte de nutrição, a parte de treinamento, a parte de psicologia, que é crucial. Vamos falar da parte de psicologia, por exemplo, não é? Atendo muitos pacientes que trabalham e sofrem alto estresse, com consequências como o aumento do cortisol e outros fatores, mas isso já é outro assunto. Que não dormem, que não descansam, que têm problemas psicológicos, psiquiátricos, psicológicos, depressão, não é? E acham que só colocar esses medicamentos e não atacar o problema psicológico vai trazer resultados. E, por exemplo, a falta de sono afeta totalmente o nosso corpo, não é? Portanto, é muito importante contar com psicólogos atuando com esse público.
Sim, sem dúvida. Vamos falar sobre os benefícios, ou seja, que perda de peso, de gordura podemos encontrar nesses pacientes. Então, né, o que os estudos indicam que podemos alcançar? Tenho alguns números aqui, certo? Mas enfim, você também vê isso no seu dia a dia e eu também quero que você me traga a realidade da prática clínica, não só os números dos ensaios clínicos, mas o que você vê no seu dia a dia. Bom, nós temos objetivos toda vez que recebemos nossos pacientes, não é? Esses objetivos fazem parte de um conjunto, mas também existem objetivos individuais para nossos pacientes. Tentamos avaliar cada paciente em si. Não é a mesma coisa um paciente de 75 anos que foi obeso a vida toda e um paciente de 25 anos que está começando agora a ser obeso, totalmente. Então, o que podemos exigir do paciente de 25 anos não é o mesmo que do paciente de 70. Você mencionou alguns estudos. Eu estive lendo alguns estudos. Muitos deles, infelizmente, não estão, como a gente diz, ajustados para os fatores de confusão. Não sei se sim. Aos fatores de confusão. Exatamente. Isso delimita ou limita um pouco a sua veracidade, não é? Colocar um paciente de 75 anos junto com um de 25 e examiná-los juntos não é algo que deveria acontecer, mas sim ajustar pelos fatores de confusão. Agora, o que realmente vemos é uma redução bastante drástica do peso em 3 meses na maioria dos pacientes. Em 3 meses já deveria haver pelo menos mais de 5% de perda de peso se fizerem exatamente como nós indicamos. Isso também é um fator que influencia muito. Infelizmente, Borja, o fator cultural pesa bastante. Não é a mesma resposta que estamos tendo de pacientes com nível acadêmico mais alto, que têm um nível econômico mais alto, do que dos pacientes com nível acadêmico mais baixo. Um nível econômico. Como eu disse, acho que o nível econômico não se compara ao da Espanha. Infelizmente não. Digo infelizmente, mas realmente se nota muito a diferença entre o paciente sueco e o paciente espanhol. Trabalho com suecos e espanhóis, e a diferença entre pacientes desses países é bem perceptível. O paciente sueco tem a possibilidade de adaptar sua dieta, tem a possibilidade de adaptar o medicamento, porque o medicamento nós vamos mudando a dose, dependendo da resposta às doses, certo? E o paciente sueco não tem problema em ajustar sua dose para doses altas, por exemplo. Diferente do espanhol que precisa adaptar o tratamento porque o remédio é caro, infelizmente. Mas eu diria que temos uma aceitação muito alta de pacientes que perdem pelo menos 5% do seu peso nos primeiros 3 meses. Depois começam os desafios, que é outra história. Não sei se chama de desafios, mas aí entramos no tratamento em si, né? Aham, certo. Bom, na verdade, se formos para os ensaios clínicos, até mesmo os números são maiores, né? Tenho aqui, por exemplo, o famoso STEP 1 da semaglutida, que falava de 15 já em 68 semanas, ou seja, a longo prazo. Estamos falando a longo prazo. Sim, o que esses estudos também mostram, por isso estou te dizendo, eu estou falando de uma perda de 5% nos primeiros 3 meses e em 68 semanas 15% sim, que na verdade estamos falando neste caso de semaglutida. Depois temos, se você me permite, desculpe, o Redefine 1, por exemplo, que é o Sormant, um que é de tirzepatida, já leva isso a 20,9%. Sim, o que é nas 72 semanas, que é o famoso Monjar, ou Moncharo, como nós chamamos. Para que as pessoas tenham um contexto comparativo, normalmente só com dieta, uma perda de peso muito bem sucedida pode ser de 5 a 10% e poucas pessoas conseguem isso. E com a bariátrica, cirurgia bariátrica, o tratamento mais agressivo que temos para a obesidade, perdas de 25 a 30%, certo? Que se tudo correr bem, os tratamentos novos já estão chegando nesses números, por exemplo, o Retatrutide, né, que tinha uma média de 28 a 29% de perda de peso, se não me engano. Ou seja, são medicamentos que estão se aproximando da cirurgia bariátrica em termos de perda de peso. Isso nunca tinha sido visto em nenhum tratamento farmacológico ser tão eficaz quanto o bisturi ou a cirurgia. E estávamos conversando com um amigo meu que é cirurgião e ele me dizia, esses remédios vão nos deixar sem trabalho porque essas medicações no futuro vão substituir o que é a cirurgia bariátrica, né? Ou pelo menos. Claro, para mim poderia fazer isso, para mim isso é...
sucesso também. Porque, evidentemente, o perfil de efeitos colaterais e de complexidade que tem uma cirurgia bariátrica, mesmo que seja feita pelo melhor cirurgião do mundo, é muito superior ao de tomar uma molécula, que, além disso, foi aprovada, né? Então, nunca cortar o intestino vai ser parecido com tomar uma molécula. Acho um sucesso da medicina, mas será necessário mudar um pouco a mentalidade, talvez em 20 anos. Anos, digamos, esses malucos que curavam, entre aspas, a obesidade cortando o intestino, né? Como eles podem fazer isso? Sim. Não, sim, sim, sim. Na verdade, eu acho que estamos caminhando para uma mudança. Esses tipos de medicamentos estão trazendo uma mudança incrível para o futuro. Não só a cirurgia bariátrica, que pessoalmente eu acho que vai desaparecer. Você diria que vão desaparecer? Acredito que vão sumir, exceto para quem não pode tomar esses remédios, mantendo assim a cirurgia bariátrica. Mas, ou pelo menos essa é a minha esperança, é que desapareçam. Claro, porque eu acho que a cirurgia bariátrica, inclusive eu tive pacientes que recuperaram muito peso depois de uma cirurgia bariátrica, e você não pode fazer de novo. Não. E a cirurgia bariátrica, muitos desses pacientes foram operados e depois são deixados de lado, sem tratar todo o resto, né? Você tem que continuar comendo com um déficit calórico, tem que continuar tomando suas vitaminas, tem que continuar treinando, tem que pensar nas suas calorias. Fazer cirurgia bariátrica não garante emagrecimento contínuo para sempre. Muitos pacientes recuperaram peso após a cirurgia bariátrica, que pagaram por conta própria e depois procuraram nosso tratamento. E outra coisa, a cirurgia bariátrica já existe, não podemos corrigir, já foi feita. Esses medicamentos, se houver algum problema, basta parar de tomar que tudo se corrige. É reversível, diferente. Se fizermos uma manga gástrica, ela fica feita. Se fizermos um bypass em Ideruk, ele fica feito. Não é reversível. Não é reversível. Esse é outro ponto a favor dos medicamentos. Sim, 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 sim. E Christian, agora já falamos sobre a perda de gordura. Já dissemos que eles têm efeitos muito potentes, mas justamente esses não são os únicos benefícios do GLP-1. Vamos falar sobre benefícios extra-adiposos, né? Em que outros aspectos o GLP-1 podem nos ajudar? Porque eles protegem o coração, protegem os rins, de que outras formas eles ajudam os pacientes? Seus pacientes relatam só perda de gordura ou comentam outras mudanças também? Bom, proteção cardiovascular, hipertensão, por exemplo. Minha experiência, eu vejo muitos pacientes, inclusive, isso é algo que nós damos aos nossos pacientes quando eles começam. Se o nosso paciente vem e nos mostra que está tomando 2 ou 3 comprimidos para a pressão, para a hipertensão dele, nós já colocamos um alerta onde dizemos, sua pressão pode chegar a baixar e pode baixar muito, então precisamos que você meça sua pressão de forma contínua. E realmente, muitos deles param de tomar seus comprimidos, ou, em vez de tomar 3 comprimidos, passam a tomar um só, porque a pressão baixa muito. Contudo, o que isso implica para o efeito protetor ao músculo cardíaco, né? Ao coração, claro. E também esses tipos de análogos protegem o coração de forma direta, ou seja, não só atacam a hipertensão, mas também protegem o músculo. Porque ainda não mencionamos, mas receptores de GLP-1 estão presentes em todos os órgãos, inclusive no coração e vasos sanguíneos. Exatamente, no endotélio, né? Isso falando de vaso sanguíneo, a proteção renal que isso pode proporcionar, a melhor filtração glomerular renal para que os vasos sanguíneos filtrem melhor no rim. A proteção contra inflamações renais, mas também contra insuficiências renais. Ou seja, o paciente não só trata a hipertensão, mas também protege melhor o rim, né? Claro. E depois anotei a apneia do sono. É muito importante. Super importante. Imagina, e eu sempre digo isso e falo para as pessoas, imagina ter uma esposa ou um esposo. Eu pego mais no pé dos homens às vezes, né? Não. Mas não merecemos isso. Não merecemos isso, mas ter um marido que esteja, como dizem, roncando à noite? Roncando sim. Que esteja roncando a noite toda, né? Que não. Isso é um tormento, isso é insuportável. Mas é incrível, né?
Mas imagina que seu marido perca peso, que ele tenha menos, que esse pulmão possa se expandir de uma maneira melhor. Que as vias aéreas não estejam apertadas, não estejam assim, não haja uma pressão contra sua via aérea, mas que realmente possam ter sua elasticidade, que o ar possa entrar melhor, que o rosto possa ter mais mobilidade, né? E que a apneia do sono desapareça, que o paciente possa E essa apneia do sono afeta o que seria a qualidade de vida, porque as pessoas dormem menos, claro, por ter apneia do sono. Ou dormem pior, como a gente diz, a qualidade do sono é muito pior. Além disso, eliminamos outro fator de risco cardiovascular. Outro fator de risco cardiovascular. Então, as pessoas perdem peso, dormem melhor, respiram melhor à noite, roncam menos, a esposa dorme melhor, a família fica mais feliz. Todo mundo fica contente. E falando da vida conjugal, né, que é muito sério para mim. Eu tive pacientes, homens de 60, 65, 60, 70 anos, que voltam à sua atividade sexual, voltam à sua potência sexual. Que gratificante, né? Incrivelmente gratificante. A testosterona deles, porque nós fazemos medições de testosterona nos pacientes, a testosterona deles aumenta e aumenta sem intervenção médica. Não é que damos testosterona extra para eles. Claro. Não, existe um hipogonadismo secundário central derivado da obesidade. Isso está totalmente descrito e se recupera. É um hipogonadismo funcional que se recupera. Exatamente. Então, ter essa função, essa potência sexual, ou seja, que volte ao corpo, que a pessoa possa produzir, que possa realmente voltar a ter relações conjugais. Isso é muito gratificante. Exato. Evidentemente, articulações também, osteoartrite, ou seja, artrose e dores articulares melhoram muito, né? Na verdade, tem algum estudo também aí que eu não lembro que mede justamente isso. E depois tem outras coisas que são mais recentes, mais novas, talvez mais anedóticas, mas que já começam a formar um corpo de evidências e que me interessam muito. A questão da fissura, exato. A questão do tabaco, do álcool, de outras drogas de consumo, os vícios. São vícios. Você tirou o pensamento da minha cabeça. O que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? O que vemos eu tive pacientes que até me dizem, doutor, não sei porquê, e muitos espanhóis, doutor, não sei porquê, mas estou bebendo menos álcool. Uma paciente me disse que queria suspender o tratamento nas férias para poder beber álcool durante a viagem. E obviamente minha resposta é não, por favor, não suspenda, pare de beber álcool. Ou seja, não é necessário beber álcool nas férias, né? Mas sim, um consumo muito menor de álcool, justamente por causa disso que falamos sobre o tronco. Sobre o tronco, né? No cérebro, como o sistema dopaminérgico é afetado, há um consumo muito menor de cigarros. Eles param de fumar mais. Até esses efeitos contra a fissura, se aprofundarmos, há pessoas que ficam menos compulsivas. Comprar menos, gastar menos dinheiro, justamente evitam aquelas compulsões que tinham antes, né? Claro. Um argumento válido. Você gasta no remédio, mas economiza em roupas ou outros itens. Temos esse argumento para muitas pessoas, porque obviamente os medicamentos são caros e é uma pena que continuem sendo tão caros, que não sejam subsidiados. Podemos conversar sobre isso depois, Dr. Borja Bandeira, se quiser, mas não estava no roteiro. Quantas internações a menos vamos ter se as pessoas perderem peso? Se tivermos menos pessoas obesas, vamos ter menos internações. Sim, vamos ter menos necessidade de terapia intensiva. Vamos ter menos necessidade de tratamentos caros para as doenças inflamatórias. Os reumatologistas vão ter menos pacientes. Mas, no entanto, continuamos pagando e subsidiando todos esses tratamentos e não esses medicamentos que vão evitar a necessidade de todos esses tipos de tratamento, não é? Claro. Os medicamentos são caros. E o que eu queria dizer com isso é que muitas vezes não conseguimos tratar nossos pacientes da melhor forma, justamente porque a situação econômica não ajuda. Sim, sem dúvida. É uma barreira de entrada enorme. Mas então, quando eles querem parar, bom, infelizmente não posso pagar mais pelos tratamentos. Nós tentamos explicar para eles. Bom, mas há muitas coisas em que você poderia economizar. Você poderia economizar na sua dieta, tentar comer o mais saudável possível, que seja o mais barato possível.
Mas, no benefício a longo prazo, você vai tomar menos remédios, vai se internar menos. Com certeza o benefício econômico, né? Ou seja, no saldo a longo prazo, isso com certeza traz um benefício econômico, porque como você disse, no final vai prevenir complicações e melhorar a qualidade de vida, você vai ser mais produtivo, vai aproveitar mais a vida. Com certeza, se você olhar, talvez não em um ano, mas em 10, 15 anos, com certeza todos economizam, ou quase todos. O que fazemos hoje? Sim, muitas vezes essa pessoa não tem dinheiro para comprar. Não tem, ou não enxerga, ou não vê? Claro que não. É difícil, sim, sim, sim. É um desafio que temos hoje. Impressionante como uma molécula do intestino pode causar tantos efeitos, inclusive comportamentais. Vamos entrar na parte mais, digamos, negativa, os efeitos colaterais. Porque no final das contas é um medicamento, e todo medicamento tem efeitos colaterais. Não existe nenhum isento. Vamos explicar todos, dos digestivos mais conhecidos aos menos comuns. Tenho interesse principalmente na questão do músculo, certo? Tudo bem, explique os digestivos primeiro e depois seguimos para os outros. Achei bom você lembrar que todo remédio tem efeitos colaterais. Tivemos uma discussão com um colega há bastante tempo que me dizia sobre o paracetamol, esse medicamento muito utilizado em todo lugar. Sim, se fosse inventado hoje, eu não sei se a gente autorizaria. Sabemos tanto sobre intoxicações com paracetamol e ele é vendido em todo lugar. Qualquer um pode comprar e se intoxicar com paracetamol. Não é preciso uma dose muito alta para causar intoxicação, mas muitos não sabem disso. As pessoas não sabem disso. Bem, não, sim, mas sim. Sim. E esses medicamentos, vamos começar com os efeitos colaterais mais comuns. Tudo relacionado ao trato gastrointestinal, diarreia, vômito e constipação. Agora, é preciso entender que diarreia, vômito e constipação estão justamente relacionados ao efeito que produzem. Claro, a motilidade intestinal está reduzida, muito mais reduzida. Alguns falam sobre isso que chamamos de acidez, né? Sim, a dispepsia como nós chamamos. Dizem, doutor, desde que comecei esses remédios sinto acidez constante. Tá vendo? E eu me sinto assim, fico com umas náuseas terríveis. Isso está muito relacionado à dose e à dieta do paciente, porque muitos tomam esses medicamentos e continuam comendo como comiam antes de tomar o remédio, sem entender que a motilidade intestinal está muito mais lenta, claro. E é aí que chegamos nisso que você está dizendo, né? Que nós temos que tratar nossos pacientes de forma integral, ensinar eles a comer também. E a verdade é que isso se resolve mudando a dose. Ou ajustando direito, né? Digo, aumentando aos poucos. Aumentando a dose da forma certa, sabendo quando aumentar e como aumentar. Ou reduzindo quando for preciso reduzir. Um exemplo claro é a recomendação hoje em dia, dependendo da droga, é aumentar após 2 semanas para o dobro da dose. Mas o que nós dizemos é não. Depois de 4 semanas, você avalia se o seu paciente precisa de uma dose maior ou não. Como está a fome depois de 4 semanas? Como está a saciedade? Como estão as vontades de comer? Se o paciente diz que não sente fome, come em déficit calórico, não tem vontade de comer certas coisas e atinge a saciedade muito rápido, não é necessário mudar a dose. Agora, se meu paciente vem e me diz, depois de 2 semanas que está com muita diarreia, eu diminuo a dose, claro, e assim o problema da diarreia é resolvido. Ou seja, geralmente esses efeitos adversos são bem controlados. Alguns mais graves também do sistema digestivo, mas menos frequentes, como pancreatite ou ilho paralítico, obstruções digestivas ou, principalmente esses dois. O ilho digestivo está muito relacionado à dose. Por quê? Porque é um ilho muito mais mecânico, muitas vezes por obstrução, quando tem fecalomas, né? Quando são paralíticos. Realmente, pessoalmente, nunca vi. Eu tratei muitos desses pacientes, não vi ilhos. E pancreatite, mas extremamente poucas. Muito pouco, né? Não, sim. Eu acho que temos que ser muito cuidadosos e dizer, esses medicamentos podem causar pancreatite, porque sim, eles podem causar. Mas quantos pacientes? Ou seja, sim, é muito, muito raro. O número de pacientes é muito pequeno. Se houver histórico de pancreatite, aí sim é contraindicado. Aí já é outra coisa, né? Como no caso do câncer de tireoide, por exemplo, né? Sim, também, né, que nós precisamos saber o medular, né? Exatamente. O câncer de mama medular pode haver uma Sim, embora seja mais uma questão de precaução do que qualquer outra coisa, porque realmente os estudos que falavam dessa precaução eram principalmente pré-clínicos e tal, ou seja, em camundongos.
Mas, enfim, sim, no final das contas também é preciso fazer um rastreamento disso. Preocupo-me quase mais com isso do que com tudo o que foi dito até agora. O que mais me preocupa é a questão do músculo. Para mim, o grande ponto fraco desses medicamentos, se não for feito direito, é o músculo. Porque músculo é igual a metabolismo, longevidade, qualidade de vida, dependência ou independência funcional. Então, há dados que realmente me alarmam, e é que, por exemplo, com semaglutida temos dados de que, quando não há treinamento de força até mais de 1/3, entre 30% e 40% do peso perdido é massa magra. Ou seja, de cada 3 quilos, 1 ou mais é músculo, se não fizermos exercício de força. Se fizermos, isso é minimizado, a perda quase se anula. Então, nos conte, você vê pacientes que infelizmente não fazem exercício e perdem músculo? Não, nos conte. Sim, a perda de músculo é uma realidade, ou seja, se for feita de maneira descontrolada, o paciente vai perder muito músculo. Esse é um grande problema, né? O que nós fazemos? Se vemos pacientes que perdem músculo, aí entramos no tratamento dietético. Proteína. O consumo de proteína é essencial para esses pacientes. Entender que pelo menos de 1,5 gramas por quilo diariamente de... Que proteína deveria consumir? Sim, pelo menos isso. Sim. Por favor, mais de 2 pelo menos. São pacientes com um grande déficit calórico. Talvez o público não entenda isso, mas quanto maior o déficit calórico, mais importante é a proteína. Nesse caso, são pacientes que estão em um grande déficit calórico, às vezes de mais de 1000 calorias, né? No fim, pacientes obesos tinham um grande superávit calórico que é bastante reduzido. Mas essa é a parte da nutrição, da tensão mecânica e do exercício físico que considero indiscutível e insubstituível. Bom, justamente por isso, primeiro vem a nutrição, mas o mais importante é o treinamento físico. E levantar peso e estimular o seu músculo, né? Porque tem gente que acha, eu estou treinando todos os dias. Tive alguns pacientes que dizem, eu treino 5 vezes por semana. Aí eu pergunto, mas o que você treina? Ah, eu corro ou caminho. Claro. E aí, mas estamos estimulando o nosso crescimento muscular? Não, não. Então é muito importante que as pessoas treinem. Entenda como treinar, levantar pesos, ou seja, levantar, estimular seu músculo é importante. Sim, tudo é melhor do que nada, mas infelizmente, mesmo que você faça natação ou ciclismo ou corrida, na Suíça e na Suécia há muita paixão pelo esporte de resistência, né? Mas não é suficiente nesse caso, ou seja, realmente faz parte do tratamento. Tem que andar lado a lado. Você sabe o que ocorre quando pessoas perdem músculo com esses medicamentos? Que garantem o efeito rebote. Ou seja, garantem que assim que reduzem a dose ou suspendem o medicamento, como já perderam massa muscular, também perderam metabolismo basal e gasto calórico. Eles estão em uma situação inicial muito pior do que no começo, inclusive porque ganham peso mais rápido do que antes, já que têm menos massa muscular. Então voltam ao remédio e perdem mais massa muscular e começam a fazer ciclos que são muito perigosos, porque depois de alguns anos isso gera sarcopenia em um paciente que já poderia ter certa fragilidade. Então, para mim, isso não é brincadeira. Ou seja, esses medicamentos são excelentes. Só se forem acompanhados de tudo isso. Sim, e eu acho que existe um mito, um estigma de que correr e fazer atividades aeróbicas, assim como atividades extremas, como o enduro. Como você me disse, essa é a melhor forma de perder músculo, de perder peso. Não, claro. Mas, Eh, na verdade, esses pacientes precisam treinar com pesos. Sim, sem dúvida. E é isso que vai ajudá-los a perder peso de maneira. E para mim esse é o grande desafio, porque é muito difícil para eles. Tenha em mente que são pacientes com obesidade, que estão há décadas com obesidade, que nunca pisaram numa academia por causa do estigma da obesidade. Claro, sentem vergonha de treinar diante de outros. Esse é o desafio. E aqui tem que ter uma pessoa com formação profissional em atividade física que pegue esses pacientes e diga para eles: vamos lá, se tem vergonha da academia, faça em casa. Se tem vergonha em casa, faça aqui. O importante é ter opções para estimular o músculo. Porque é muito simples, realmente com 20 a 25 minutos bem feitos de treino de força, que pode ser com o seu próprio peso corporal, com elásticos, existem 1000 maneiras. Muito simples. Mas que garanta essa dose mínima eficaz desse remédio que é o exercício físico. Eu acho que isso é totalmente essencial e indiscutível. E com meus pacientes também é muito difícil, ou seja, é muito difícil mesmo.
Sim, isso é algo cultural e em todos os países, em todo lugar, né? Entender que a academia, em muitos lugares, em muitas academias, vão as pessoas mais bem treinadas, que têm, claro, que têm um padrão estético mais valorizado ou dentro do que é culturalmente mais aceito, né? Que são os bonitos, como diríamos. E isso afasta, gera rejeição. E isso gera rejeição quando as pessoas que mais precisam ir às academias não são justamente essas pessoas, e sim quem realmente precisaria, pessoas com obesidade, sobrepeso. Exatamente, sim. E como? Que bom, agora estamos falando de algo que já vai além do ideal, mas seria muito bom se, como sociedade, entendêssemos que seria ótimo ter esse tipo de pessoa em nossas academias também. Né? Sem dúvida. E ajudá-los. Ou seja, bom, você está obeso, venha com a gente, vamos lá, vamos levantar, ou seja, ajudá-los, porque o estigma que eles têm, infelizmente, é muito alto, né? Muitos deles têm depressão justamente por causa de como o físico deles foi visto a vida toda. Infelizmente, claro. Olha, você estava falando justamente de depressão. Existe um tema muito polêmico que já foi e voltou várias vezes na história do GLP-1, que é o seguinte: esses medicamentos tiram a vontade de viver, ou seja, existe um risco maior de suicídio, existe um risco maior de tirar a própria vida, porque foram vários alertas que foram publicados. Em que ponto isso está? Ou quase me interessa mais do que os regulatórios, qual é a sua experiência com os pacientes? Sim. Bom, os alertas estavam lá antes, a FDA os retirou. Ou seja, não existe mais alerta sobre isso, não há mais risco de suicídio por esses medicamentos. Experiência, isso é o importante. Meus pacientes estão muito mais felizes. Imagine, eu tive vários pacientes e posso contar muitas experiências, posso mostrá-los. Eles querem contar, mas é assim. Os pacientes perdem peso, têm muito mais energia. Somente por perder peso, isso faz com que, ao terem mais energia, sejam muito mais produtivos. Ao serem mais produtivos, dormem melhor. E o que isso faz com o corpo? E o corpo fica mais alegre, né? Claro. Ou o que nos dava, falávamos dos homens, muito mais potência, muito mais satisfação, as mulheres muito mais satisfação. Na verdade, acho que meus pacientes estão mais felizes por perder peso. Sim, eu acho que também quando o tratamento funciona e é eficaz para o paciente, em geral, o humor dele melhora muito. E não, eu não tive aumentos de... Não tive nenhum paciente que tenha tido um aumento do desejo de suicídio ou que tenha piorado no seu tratamento psiquiátrico. Na verdade, eu não tive isso. Então não, eu não posso afirmar que isso seja verdade. E o aviso, graças a Deus, também foi retirado. Foi retirado, sim. E Christian, tem um assunto muito importante que é uma dúvida que muitos pacientes têm. Muitos pacientes nos dizem: bom doutor, tudo bem, eu vou começar um tratamento, mas esse tratamento é para a vida toda? Vou ter que tomar para sempre, vou poder parar. Como isso vai funcionar? Isso gera muita ansiedade, não é? Então, o que você diria para esses pacientes? Você acha que seria uma boa pergunta? Você acha que a obesidade... Primeiro, temos que começar por aí. Você acha que a obesidade é um problema de saúde curável? Pode ser curada ou não? Bem, falamos do lado pessoal e vamos falar do que diz a evidência científica. A evidência científica ainda é um pouco inconclusiva. Pessoalmente e infelizmente eu acho que não. A pessoa com obesidade vai sempre ter uma ativação cerebral um pouco mais extrema em relação à comida, né? Ou seja, o obeso, por mais que tenha um corpo magro, vai continuar sendo obeso no cérebro, infelizmente, por toda essa mudança cerebral que o paciente já sofreu antes, né? Hipoteticamente falando. Portanto, e eu não gosto, mas sim existe uma relação entre o alcoolismo, por exemplo, ou o tabagismo e a obesidade, né? Principalmente o alcoolismo, porque o alcoólatra O alcoólatra. O alcoólatra é alcoólatra a vida toda, mesmo que fique sóbrio por 10, 15, 20 anos, não é? Sempre vai ser alcoólatra, infelizmente. Portanto, eu tento explicar aos meus pacientes que o pensamento não deveria ser quando posso parar o remédio, mas sim por quantos anos eu posso. Posso me manter com uma dose pequena que diminua minha fome e me ajude a manter meu peso ideal. Sim, e eu comparo isso com os diabéticos ou com os hipertensos. Ou seja, o hipertenso muitas vezes precisa tomar comprimidos a vida toda, não é?
O diabético muitas vezes precisa manter seu tratamento, mesmo que seja apenas com dieta por toda a vida. Claro, Claro, sim, é verdade que é uma analogia útil porque as pessoas não se perguntam, por exemplo, quem toma enalapril não se pergunta, doutor, mas quando eu parar de tomar o enalapril minha pressão vai subir de novo? Provavelmente sim, se você não fez outras coisas, não é? Com a obesidade é igual. Doutor, se eu parar o remédio vou engordar de novo. Pois a estatística nos diz que o mais provável é que sim, a não ser que você tenha feito uma mudança de estilo de vida brutal. Brutal, exatamente. Então, né? Então, minha resposta é: não sei, mas meu objetivo é que o primeiro pensamento não seja parar com o remédio, e sim que o seu primeiro pensamento, como você disse, seja criar um estilo de vida que, depois de alguns anos, depois de alguns meses, nos permita começar a testar. Vamos reduzir um remédio e esperar 2 ou 3 semanas. Como está sua fome? Sim, você consegue controlar seu déficit calórico, ou não o déficit calórico, mas consegue controlar sua fome? Ou você começou a comer? Não, bom, comecei a comer, não. Vamos aplicar o remédio e aguardar meses, claro. O mesmo vale para o Anapril, o exemplo é claro. Vamos retirar o Anapril por causa da pressão baixa, mas o que ocorre após 6 meses? Entende? O que ocorreu com seus vasos sanguíneos? Claro. ou seja, a resposta é, às vezes pode-se retirar e funciona, outras não, e às vezes é preciso manter dose baixa. Por exemplo, a questão das doses me parece interessante. Agora, nos Estados Unidos, surgiu outra tendência, como sempre, que são as microdoses para manter o peso perdido. Ou seja, usar doses muito baixas para manter a perda de peso, né? E nunca parar. O que você acha disso, de uma dose de manutenção bem baixinha? O que eu acho? Eu, pessoalmente, sou muito a favor disso. Bom, eu acho que seria muito benéfico para esse tipo de paciente. Quer dizer, se você tem um obeso que perdeu muito peso, que consegue manter um estilo de vida muito bom, pessoalmente não vejo problema além do econômico, sabe? Claro, se ele pode pagar. Se ele pode pagar, mantemos uma dose pequena para que você não volte à vida que tinha antes, né? Claro, mudamos sua vida é diferente. Então, se podemos te manter com uma dose pequena, uma microdose, como você chama, quer dizer, isso é algo que fazemos na 100. Nós tentamos encontrar uma dose, a menor dose possível, que faça com que sua fome fique controlada. Assim você mantém o peso ideal, né? Ajudar os pacientes a manterem o peso com microdoses. E, obviamente, em pouquíssimos casos, e infelizmente tenho que dizer isso, Borja, de todos os anos que trabalhei com a 100, foram pouquíssimos os casos em que tivemos sucesso em retirar o fármaco. Completamente, completamente. Ou seja, demos alta ao paciente, curamos o paciente, como se dizia. Na verdade, são poucos. Não digo isso de forma negativa, pois acho que é um mito comum hoje. Muitos pensam, não vou tomar o remédio para não ficar dependente. E veem isso como algo super negativo, quando na verdade deveriam ver como algo positivo. Hoje existe um remédio que pode te ajudar a mudar sua vida, a prolongar sua vida por vários anos. Aham. Ou seja, estamos falando de adicionar anos à sua vida, claro, e ter uma qualidade de vida que hoje, por causa da sua obesidade, você não está tendo. Não. Então, por que pensar de forma negativa? Por que não pensar? Talvez eu use esse remédio sempre, mas já mudei meu estilo de vida. Ou seja, sim, eu defendo isso de não ir logo de cara para esse pensamento de que vai ser um remédio para a vida toda, né? Eu acho que aí existe o medo de vou ficar dependente disso. Não, você não vai ficar dependente e depois será avaliado se é algo que pode ser reduzido, eliminado ou não. Mas no início vamos melhorar, certo? Exatamente, exatamente. E eu acho que se conseguirmos mudar seu estilo de vida, vamos tentar. E se você conseguir parar com o remédio, perfeito, conseguimos. E quanto ao conceito de não respondedores, né? Realmente tem gente que esse remédio não faz efeito nenhum. E se existe, o que tem por trás disso? Qual é o perfil dessas pessoas? Por quê? Porque a fisiologia deles é diferente, porque realmente não tomam direito, porque têm outros problemas muito graves e compensam, ou porque bebem álcool. Já vi casos de pessoas que compensam com outras calorias líquidas. O que está por trás desses não respondedores? Isso pode ser lido em todo lugar, né? Mas os pacientes que respondem e os que não respondem com quem trabalhamos geralmente são pessoas que, primeiro, foram obesas a vida toda. Tiveram muito problema de obesidade e obesidade muito elevada, ou seja, estamos falando de índice de massa corporal 38, 40. Muito graves, né? E não é só o sistema, o corpo, mas a mente também é afetada. O lado psiquiátrico e psicológico das pessoas está alterado, né?
Fica muito mais difícil para eles porque você pode estimular seu GLP-1, mas também entra a questão da psicologia das pessoas. São essas pessoas que têm maior dificuldade para que esses fármacos sejam eficazes, os não respondedores. Ou seja, a obesidade é bem mais grave, talvez. Obesidade é muito mais grave, que nós já tentamos sempre informar que vamos começar com uma dose baixa, mas que estejam preparados para aumentar suas doses, em pouco tempo. Então, são esses pacientes que realmente nós vemos que têm um problema de resposta. E aqueles que têm doenças como outro tipo de Outras comorbidades? graves, Por exemplo, quando tem uma diabetes muito avançada que precisam de muitas doses de outros medicamentos para controlar a diabetes. Por exemplo, uma hipertensão descontrolada que precisa de vários medicamentos para controlar a hipertensão. Ou que já tiveram infartos, que o corpo já por si só está, ou com insuficiência renal, que o corpo por si só já está danificado. Aí sim precisamos de doses mais altas, que sejam enviados os pacientes que não respondem. Muito poucos chegam a não ter uma resposta, não chegam a ter resposta, mas são muito poucos. E alguns têm essas mutações que já não vão ter uma resposta de qualquer forma, mas estamos falando de realmente muito poucos pacientes. Tive uma paciente que não teve resposta. Claro, e ela nem era tão obesa. Chegamos a doses tão altas que ela não respondeu e, tivemos que descontinuar o tratamento. E tem outro assunto que eu já te mencionei antes, que acho que precisa ser mencionado de qualquer jeito, já terminando, mas acho que precisa ser aberto, é o tema das lojas online de peptídeos, Eu acho que isso deve existir há pouco tempo, pelo menos eu só vejo isso há pouco tempo. Mas como eu te disse, fazendo uma pesquisa para o episódio, eu pensei, como é isso? Que eu posso comprar, GLP-1 até retatrutida, que nem está aprovada na Europa, não sei. Vejo aqui uma paciente, que eu não vou mostrar porque também não. Não, nem vamos mencionar o nome dela, nem vamos mencionar. Para que as pessoas não nos procurem, mas que você podia comprar retatrutida com cagrilintida, que é algo que está totalmente em pesquisa, que está sendo inventado, que nem sequer foi aprovado, mas com 2 ou 3 cliques já entregam na sua casa. Então, sobre qual respaldo regulatório? Isso como pode ser permitido? Ou seja, o que eu não entendo é como, para aprovar um medicamento. São anos e anos, às vezes décadas, de ensaios clínicos de fase 1, 2, 3, 4, de permissões pela FDA, pela MS. E agora tem gente aqui vendendo isso, que eu nem sei de onde vem, em lojas online sem regulamentação, e não conseguem tirar do ar. Ou seja, como é que isso funciona assim? Eu acho que legalmente sempre encontram um jeito, Mas tem duas coisas. Primeiro, o ilegal é que a gente não sabe que tipo de remédios são. Como não é regulamentado, nem sabemos se os remédios são originais. Claro, ou se é outra coisa. E se são os medicamentos originais, que tipo de produção você tem? Ou seja, é uma produção confiável, regulada, ou é uma produção que você não consegue regular, então não sabe quão bem a molécula foi produzida? Molécula. Com todos os danos que uma molécula mal produzida poderia causar ao corpo, Por exemplo, autoimunidade. Se você administra uma molécula desconhecida pelo corpo, pode causar reações autoimunes já relatadas com esse tipo de peptídeo. Claro, inclusive diabetes, que no final das contas é induzida por esses fármacos por fenómenos autoimunes. Sim, Mas a toxicidade que poderia causar ao rim não, ao fígado, E o segundo é isso, a falta de acompanhamento por um profissional que saiba como tratar esses pacientes. Porque, por exemplo, você poderia comprar, ou se alguém compra isso no mercado negro, como chamamos na Argentina. Qual profissional conduzirá seu tratamento? Você saberia como usar isso? Não, ninguém. E se você usar a droga e acabar na terapia intensiva por uma intoxicação, por uma desidratação aguda que gerou uma insuficiência renal extrema, então o perigo é muito grande. Estão sendo usadas em massa. É isso, estão sendo usadas em massa. Isso me surpreende muito. E todo dia as pessoas me perguntam, e esse BPC pro tendão? Estou com uma lesão. Eu digo, olha, fiz uma busca simples na bibliografia e não tem nenhum estudo em humanos. Tem 3 estudos em ratos, mas não tem nenhum estudo em humanos. Então, o que eu te digo? Não use isso, não consuma isso.
Então, acho importante as pessoas entenderem isto. Não visitem esses sites. Não consumam sem um médico que saiba, sem que haja profissionais que te orientem. É importante ressaltar, só consuma com orientação profissional. Muitas vezes você acha que está acima do peso e quer usar GLP-1, mas talvez não seja indicado ou necessário para você. Ou seja, é incrível que existam essas páginas, mas o mercado negro sempre existe. Sim, Mas que não existam ferramentas legais para impedir isso me parece muito absurdo, né? Mas enfim, é uma realidade. bom, e a maioria passa por países que são mais flexíveis legalmente também, né? Claro. Então é como droga, né? O vício em drogas, a droga é vendida em todo lugar, infelizmente, né? Sim, é verdade. E sim, é muito difícil regular isso. Eu acho que ensinar a população sobre isso é educar. Educar é isso, educar é o que resta. Que nos resta como médicos, sim. E Christian, para todo paciente, pessoa que reconheça que tem um problema de obesidade e que até agora não conseguiu enfrentar com sucesso. Explique como a IACEN, onde você trabalha, pode ajudar, o que a pessoa deve fazer e como será auxiliada. Bom, o mais fácil, por favor, acessem e leiam o site yacem.com. Entramos em yacem.com e tem um monte de coisas. Inclusive, nós temos até ferramentas gratuitas para as pessoas que não podem pagar a assinatura, tem ferramentas gratuitas. Não é preciso ser membro para ter benefícios da empresa. Mas o primeiro é, quando vocês chegam ao iacem.com, nós fazemos uma avaliação da pessoa. Vemos se a pessoa realmente precisa do nosso tratamento, oferecemos o tratamento que não é apenas farmacológico. Novamente, mas oferecemos uma ferramenta, uma série de ferramentas para combater a obesidade, que é, bom, treinamento físico, dietético, psicológico, coaching e acompanhamento diário, onde a pessoa pode falar com seu médico diariamente para o tratamento. Pode contatar o médico diariamente. Diariamente pode entrar em contato com o médico. Nós temos uma resposta garantida em até 24 horas. Que bom! Ou seja, se o paciente usou seu medicamento hoje e aconteceu alguma coisa, dentro de 24 horas nós respondemos. Eu, pessoalmente, se quiserem me ter como médico, eu tento, se houver algo que seja muito necessário, eu ligo diretamente para o meu paciente. Sim, porque sim. É algo bem pessoal, bem próximo. Algo que sempre gostei muito dentro da empresa do IACEN é que realmente o objetivo não é ganhar dinheiro, mas sim realmente ajudar os pacientes, né? Obviamente, e nós somos uma empresa privada, mas o foco é ajudar o paciente, né? Então, acompanhá-lo nesse caminho, para mim, a palavra acompanhar na obesidade é fundamental, porque, volto a dizer, os pacientes se sentem tão sozinhos quando vão ao médico, ele prescreve um medicamento e diz, daqui a 6 meses a gente se vê, vamos ver como você está, né? É que essa questão da obesidade é um caminho super complicado de percorrer, por muitos problemas, então acompanhar para mim é mais parecido com o que você disse, né? É um tratamento não no dia a dia, mas de forma mais contínua, com acompanhamento de profissionais de diferentes áreas, como nutrição e psicologia, ou seja, é acompanhar de verdade, não só prescrever um remédio e esquecer. Isso é o que fazemos com o IACEN, certo? Muitos profissionais prescrevem medicamentos, mas buscamos atender todas as necessidades do paciente e acompanhamos continuamente. Se você não me procura em 2 meses, queremos saber o que aconteceu. Então, O sistema alerta, esse paciente não te escreveu, vou escrever para ele. Se ele não me escrever por mais 2 meses, eu ligo para ele. Ou seja, vamos ajudar. agradecemos a você, Christian, por ajudar pacientes com obesidade, um grande problema de saúde, e esperamos que continue fazendo isso por muito tempo, com entusiasmo e ânimo. Obrigado, Borja, adorei vir a Málaga e muito obrigado pelo convite. Espero que aproveite Málaga. Obrigado. Mais um episódio de Melhor que Ontem. Este episódio é patrocinado pela IACEN. Todas as informações estão na descrição e no comentário fixado. Para buscar informações, é importante entender como funciona. Além disso, acompanhando este canal, vocês ganham até 70% de desconto no primeiro mês de tratamento. Deixo todas as informações abaixo. Obrigado por assistir e se inscrever no canal. Até o próximo, um abraço e seguimos empoderando.